Olá, meu cordial bom dia a todos. É uma alegria, mais uma vez, poder entrar na sua casa para que a palavra de Deus possa entrar no seu coração. Hoje é quinta-feira, dia 29 de fevereiro. Já passaram-se 2 meses do ano de 2024. Amigos queridos, o nosso trabalho aqui, ele é realizado através de colaboradores, de pessoas que simpatizam com a minha pessoa, que confiam na minha pessoa e por isso nos ajudam. Nos ajudam a propagar o Evangelho. E eu quero citar aqui uma delas. Eu vou citar uma por dia, até porque são poucas. Mas se você também quiser colaborar conosco para que possamos ter uma logística melhor, para fazer um trabalho melhor com cenário, iluminação. Então, o nosso primeiro colaborador, desde o início da pandemia, vai fazer 3 anos, a semana que vem, 3 anos que estamos aqui. É a Frutavo do meu amigo Gustavo, Frutavo Congelados, não é? Todo mundo conhece aqui em São Carlos, em especial a nossa comunidade de cristãos. Já está estabelecido há tempo na área de produtos congelados, frutas e outros produtos que não cabe aqui o tempo, não dá para dizer isso. Isso aqui não é propaganda, gente. Eu não estou misturando as coisas. Isso aqui é um agradecimento a Frutavo, na pessoa do Gustavo. O contato do Gustavo para aqueles que quiserem, porventura, consumir os seus produtos é 1697-400-6829. Então, a edição de hoje tem o patrocínio da Frutavo do Gustavo. E Gustavo, desde já, meu muito obrigado. Eu quero pedir um favorzinho para vocês, antes de entrar aqui no assunto que eu propus no coração agora cedo. Acordei lá para as 4h30 da manhã, 4 horas, fiquei pensando aqui na série que vamos fazer já semana que vem, é a série As Qualidades do Cidadão dos Céus, baseado nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Então, estava ali pensando, me veio à mente um tema, que é um tema meio controvertido entre nós cristãos e também aos caríssimos irmãos evangélicos, que eu tenho bastante irmãos evangélicos. Inclusive, meu avô também vem dessa linhagem de evangélico pentecostal, e eu cresci ali no meio, até os meus 12 anos de idade. Depois, tomei outro rumo na vida. Cristo estava sendo crucificado entre 2 ladrões, 2. Um deles estava praguejando, subestimando a Cristo. E o outro estava reconhecendo o seu pecado e disse, olha, nós sofremos porque nossos fatos merecem, mas esse que mal fez. E aquele ladrão olhando para Cristo, disse, ali agonizando tanto quanto não, Jesus Cristo carregou o pecado de todas as pessoas, dele, inclusive os meus, e das futuras gerações após a minha. Falei, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Cristo, talvez olhou para ele e disse, não é? Vou ler aqui textualmente como está na Bíblia, depois eu vou explicar como deveria ser. Apenas a parte final do verso 46. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pergunto, Cristo morreu naquele dia. Naquele dia o ladrão foi para o céu com Jesus? Foi uma pergunta. Para responder essa pergunta, nós vamos citar um outro texto, mas não para contradizer, mas para elucidar os fatos. Então vamos para João, capítulo 20, verso 19.
Vou ler mais ou menos uns 4 versos. Vou passar um pouquinho do horário costumeiro, ok? Talvez lá uns 15 minutos. Espero não chegar lá. Mas se for preciso, como o assunto ele requer uma certa reflexão, João 20, 19. Estou perto aqui, viu? Cristo ressuscitou. Né? Ressuscitou dos mortos, como ele havia prometido. No terceiro dia, ele ressuscitar. Morreu numa sexta-feira, antes que o sol virasse. Então, ele já passou um dia no sepulcro. Era 3 dias, depois passou a noite. Amanheceu, já entrou outro dia. Então, ficou 3 dias. Não de 24 horas, mas ficou 3 dias. Então, Cristo ressuscitou. E Maria estava ali, foi a primeira, aquela ex-prostituta. Não subestime as pessoas. Todo mundo tem uma chance. Prostituta, viciado, ladrão. Até outros. E Maria quis tocar em Jesus, o seu amado mestre. Então ele disse: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos. E diz-lhe: eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Aqui o ladrão não estava. Como a Bíblia é um livro maravilhoso, que exige de nós buscar um texto aqui, outro ali, outro acolá, para achar ali a verdadeira verdade dos fatos, não? Aqui fala que ele ressuscitou. Você, diga para os meus irmãos que vou para meu Pai e o vosso Pai. Mas Cristo foi para o céu aquele dia? Pergunto. Mas aquele ladrão poderia ter ido para o céu aquele dia? Poderia. Poderia. Não estou afirmando. Poderia. E você por quê? A gente não pode afirmar aquilo que não sabe. Você pode dizer que existem possibilidades de que ele teria ido para o céu. Ou que está no céu agora. Então vamos lá. São Mateus, Evangelho segundo a narrativa de Mateus, capítulo 27. Vamos lá. Capítulo 27. Vamos ver aqui. 27, verso 53. Mateus 27, verso 53. 51 também. Quando ele morreu, aconteceu isso. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros. E muitos dos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém e apareceram a muitos. Ou seja, quando Cristo morreu, houve um terremoto forte, talvez pior que o do Chile, ou então de Lisboa. Houve um terremoto tão grande que abriu os sepulcros, mas essas pessoas não ressuscitaram. Dá para entender aqui no texto, que não ressuscitaram. Eles só ressuscitaram depois que Cristo ressuscitou. Porque Paulo fala lá em Coríntios que Cristo ele é as primícias. Então jamais poderia aquelas pessoas terem ressuscitado antes de Cristo, e sim depois. Se quiser a prova, eu trago o verso numa outra live. É só me deixar nos comentários aqui, depois eu vou ver. Eu estou vendo agora. Tá? Então, há uma possibilidade de que ele tenha ido, que tenha ressuscitado. Há uma possibilidade. E que talvez tenha entrado com Jesus Cristo. Porque foi o primeiro troféu que Cristo ganhou. O primeiro troféu. Aliás, também tem Lázaro, né? Depois de 4 dias ressuscitado, depois de 4 dias, já estava em estado avançado de putrefação, ou seja, de deterioração, como bem dizem as suas irmãs Marta e Maria. Correto? Mas Jesus não foi para o céu também naquele dia. Essa parte também vou ficar devendo. Ele foi para o céu depois. Está lá
no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas mesmo, né? Esse que escreveu também o livro de Lucas, também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas era um homem estudado, ele era meticuloso, ele fez uma pesquisa. Basta você ler ali, na introdução ali, do livro de Lucas, vai falar que ele fez um relato fidedigno do que ia acontecer, dos fatos ocorridos ali em Jerusalém. Né? Mas Cristo não foi para o céu aquele dia. Ele passou aqui na terra ainda mais um tempo para instruir os seus discípulos. Também está no livro de Atos. O livro de Lucas fala, né, que permanecesse em Jerusalém até que do alto fora concedido o poder do Espírito Santo. E em Atos capítulo 1, verso 8, ele fala de novo: vós recebereis o Espírito Santo. Né? Aí depois que Cristo fala essas coisas, ele já começa a ascender. Olha aqui, ascender, a subir. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. De quem? Dos discípulos. E de uma multidão, como Paulo fala isso. Paulo dá a entender ali, na carta aos Coríntios, que foram mais de 500 pessoas. Ali poderia estar João Batista, o próprio ladrão Dimas, o próprio Lázaro. A Bíblia não especifica, conforme lemos lá, né? Então, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles. De quem? Daqueles que ressuscitaram depois que Cristo ressuscitou. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estava olhando, uma nuvem encobriu, mas não foi uma nuvem de água. E estando ele com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, se puseram diante deles, 2 anjos. Há uma inspiração que diz que esses 2 anjos faziam parte daquele cortejo que veio receber Jesus, porque lá em Salmo diz isso. Quem é esse Rei da Glória? Esse é Jesus Cristo, o Rei da Glória, o vencedor de todas as batalhas. Então, os anjos vieram receber o seu mestre, que ficará ausente do céu durante 33 anos e meio. Faz sentido? E eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, há de vir do mesmo modo como viste subir. Então, queridos, o ladrão não foi para o céu no dia em que Cristo morreu, e nem no dia em que ele morreu. Possivelmente ele ressuscitou com aqueles santos, dos quais o Evangelho de Mateus, o único que relata isso, salvo engano, no capítulo 27 de Mateus, no versículo 51 em diante, faz essa explicação. Eu espero ter sido útil para vocês. Eu me despeço aqui que o dever de casa me espera. A esposa está do trabalho, eu fico aqui estudando, preparando as coisas para passar para vocês, e vou pedir agora, se você achou que essa explicação é relevante, passe para frente. Curta o vídeo, deixa lá o seu joinha, seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Maravilha, mais 2 pessoas se inscreveram no canal, é pouco, para 2 anos é pouco, mais 2, dentre as quais, mas para mim, já está bom. Louvado seja Deus. Dia 3 de março, agora vai fazer 3 anos que nós estamos aqui, fazendo esse trabalho. Eu espero que tenha sido bom para vocês. Obrigado, Frutavo, na pessoa do Gustavo. 974-006829. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.